Olá, aluno, olá, aluna. Nós estávamos na aula anterior falando sobre algumas áreas do conhecimento em que precisamos fazer planos, né, controlar, agir, para que possamos ter sempre em execução o nosso gerenciamento de projetos. Então, nós vamos agora falar sobre uma outra área que é uma das tão importante quanto as outras, mas uma que demanda muita atenção, que é sobre riscos. Então, para que a gente possa falar sobre riscos, eu separei uma aula inteira, né? Porque vai demandar um pouco mais de tempo. E aí vamos ver o que a gente tem para isso. Olha aí os riscos. Legal, né, gente? Bom, sobre o que traz o PMBOK em relação aos riscos, é um evento ou condição de incerteza que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo do projeto, como tempo, custo, escopo ou qualidade. É importante saber que um risco pode ter uma ou mais causas que podem gerar um ou muitos impactos. Então, o que a gente tem que gravar aqui, ó, é um evento, ok? Então, você sabe que pode ocorrer de ou condição de incerteza, é um evento de incerteza. E ele vai gerar um efeito positivo ou negativo. Geralmente, quando a gente fala em risco, a gente sempre pensa no pior, naquilo de negativo. No entanto, existem riscos que você pode correr ao longo do seu projeto que podem te trazer resultados positivos, né, ou efeitos positivos. Como assim, professor? Eu não consigo entender. Então, vamos falar sobre a parte lá do tênis, né? Vamos pensar assim. Eu contratei um profissional para design e ele vai fazer o desenho do meu tênis. E aí eu verifiquei que esse profissional ele não está conseguindo atender com seus desenhos o meu objetivo. O tênis que ele está trazendo é muito mais para bota do que para tênis. Então o que eu preciso fazer? Já que eu conversei com ele, não consegui contornar a situação, eu vou infelizmente tirá-lo da equipe e vou colocar outro profissional. Vou buscar alguém que faça essa parte de design novamente, né? E aí quando eu faço essa troca ela é um evento de incerteza. Eu não sei se o novo profissional vai conseguir se integrar na equipe ou se ele vai conseguir me entregar essa atividade dentro do prazo. Não sei se ele vai conseguir fazer o desenho da forma que eu quero. No entanto, vai que você efetua a troca e ele consegue atender o prazo, fazer o desenho conforme suas expectativas, atender a qualidade do projeto, isso dentro dentro do prazo, como eu já falei, e quem sabe até pensando em economia de recursos. Então pode ser que esse risco ele seja com efeitos positivos. Então tem essa possibilidade dentro do gerenciamento de projetos também. Mas quando a gente pensa, a gente só pensa no lado positivo, é comum e é natural. Sobre as incertezas, tá? É preciso gerenciar as incertezas? Isso é uma pergunta. Quantas as incertezas podem afetar o meu projeto? Quais incertezas precisam ser tratadas? Gente, sobre as incertezas, eu preciso ter uma atenção total para elas. Porque, pelo próprio nome diz, incertezas, eu não sei o que pode acontecer. Então, os efeitos das incertezas, elas podem ser positivos, mas aí eu não posso depender só da minha sorte. Assim como eles podem ser negativos. E aí, se for negativo, todo efeito negativo ele vai trazer um impacto dentro do meu cronograma, dentro do meu recurso, dentro da minha qualidade. Então eu tenho que estar sempre atento para essa situação. Então é sim preciso gerenciar as minhas incertezas. Só que existe um parâmetro daquilo que a gente pode gerenciar. Tá? A resposta, né? Os objetivos do gerenciamento de risco do projeto são aumentar a probabilidade
e o impacto dos eventos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos adversos ao projeto. Ou seja, isto é, para que eu faço a gerenciamento de risco? Para que eu possa sempre tentar me livrar daquilo que eu tenha de resultado negativo. Então é sempre trazer aí outras situações em que eu possa contornar os meus problemas. Em outras palavras, é isso. Os processos de gerenciamento de riscos do projeto incluem planejamento, identificação, análise qualitativa, análise quantitativa e planejamento das respostas, do monitoramento e do controle. Tá? Então, tudo isso é processo dentro do gerenciamento de riscos. Sobre os riscos, possuem dois componentes que a gente tem que analisar. O primeiro é a causa e o segundo é o efeito. Então, é um evento, esse evento ele possui uma causa e ele gera um efeito. Já falei que o efeito pode ser negativo ou positivo. Né? E a causa pode ser qualquer coisa, é uma chance, é uma probabilidade daquilo acontecer. Então, assim, quando a gente fala em gerenciamento de riscos, a gente tem que ter sempre em mente que risco nada mais é um cruzamento entre probabilidade e impacto, certo? O que pode acontecer e, se acontecer isso, o que pode, quais os efeitos, né, que eu tenho em relação a esse acontecimento. Tá? E aí a gente tem uma dica aqui, né, de como que a gente vai fazer. Bom, gerenciamento do risco. Ele tem que planejar, identificar, fazer toda a análise e quali dos nossos riscos, planejar as respostas, tá, gente? Não adianta eu só listar os riscos que podem acontecer ao longo do meu gerenciamento de projeto, mas eu tenho que também ter um plano de resposta, ou seja, das minhas ações. O que eu vou fazer se isso acontecer? Aí eu vou para o monitoramento e controle, né? Que é já realmente o agir na execução. Execução do meu projeto e monitoramento e controle são coisas que andam juntas, ok? Bom, onde eu devo atuar? Aqui é a dica que eu estava falando, né? Quando a gente fala de risco, a gente tem sempre esse cenário aqui, ó. Eu tenho um cenário em que eu não tenho nenhum tipo de informação. Eu tenho um cenário em que eu tenho uma informação parcial. Ou seja, eu tenho mais ou menos uma ideia do que pode acontecer, mas é mais ou menos. E eu tenho um cenário em que eu sei de tudo. Bom, se esse risco acontecer, eu sei quais são os efeitos e eu sei qual é o impacto disso dentro do meu projeto. Tá? Então, é dentro desse cenário que você tem que atuar no gerenciamento do meu risco. Eu tenho aqui a possibilidade de partir de sem informação alguma para uma informação completa. Né? Olha só, quando eu não tenho informação nenhuma, eu tenho uma total incerteza do que pode acontecer. Quando eu tenho uma informação parcial, aí eu tenho uma incerteza geral, né? Ou seja, eu sei o que é, mas eu não sei quais os efeitos. E eu posso ter uma incerteza específica, né? Bom, eu sei o que é, eu sei alguns efeitos, né, em relação ao meu risco que ele pode causar dentro do meu projeto. E aí a gente tem a informação completa, que aí você já sabe de tudo, é um cenário bem tranquilo. Mas onde que a gente vai atuar de fato dentro do gerenciamento de riscos? É nessa linha aqui vermelha, tá? Porque, gente, quando eu estou num cenário de total incerteza, eu não sei de nada. O que vai me fazer trabalhar ali são as minhas experiências, são o meu instinto, né? Agora, quando eu tenho uma informação parcial, aí eu tenho que gerenciar isso. Então, eu tenho que sair de um cenário de incerteza geral e ir para um cenário de incerteza específica. E quando eu tenho total certeza, aí não tem problema algum, tá? É bem tranquilo em relação a isso. Vou tentar deixar de uma forma mais didática possível aqui para vocês entenderem essa questão de onde que a gente vai atuar em relação aos riscos, tá? Bom, a gente sabe nadar, mas a gente sabe nadar em piscina, certo? Estou fazendo uma trilha, preciso atravessar um rio.
um rio a nado. Vou atravessar a nado porque eu não tenho equipamento para poder fazer a travessia de outra forma. Então, gente, cenário em que eu tenho total incerteza. Total incerteza é que eu não sei nadar. Quando eu não sei nadar, nem piscina, nem rio, nem canto nenhum. Nunca tive essa experiência. Opa, então eu tenho total incerteza do que pode acontecer ali. Se eu me jogar no rio, eu posso conseguir chegar ao outro lado, mas eu também posso não conseguir chegar ao outro lado. Então é um cenário de total incerteza. A informação parcial, eu sei nadar, mas eu sei nadar em piscina, eu não tenho essa vivência dentro do rio. E aí o que eu sei? Eu sei que o rio tem correnteza, então a correnteza pode me levar para um canto no qual eu não quero. Pode ser que tenha alguma incerteza específica, pode ser que no meio do caminho encontre algum animal que esteja atravessando o rio também, uma cobra, um animal peçonhento, por exemplo. Então, eu sei nadar, não sei nadar no rio, mas eu sei mais ou menos o que pode acontecer dentro daquele cenário. Tá? E a informação completa é que quando você sabe nadar e sabe nadar em rio, e você conhece tudo, você já teve essa experiência, você já fez várias travessias, então aquilo ali para ti tá tranquilo. O que pode acontecer? Pode ser que a correnteza aumente, diminua, pode ser que tenha alguns efeitos naturais que você não tenha nenhum tipo de experiência ou contato com isso. Mas onde que eu vou atuar? Nesse cenário em que eu sei fazer a travessia, mas... Aliás, eu sei nadar para fazer a travessia, mas eu não sei nadar em água com correnteza. Tá? Então eu tenho que gerenciar essa parte aí. Espero que vocês tenham entendido em relação a essa situação de risco e como que a gente vai gerenciar. Onde não tem conhecimento algum, esse aí não tem o que fazer. Okay? Você não tem como prever algo que pode acontecer se você não sabe nem o que é. E quando você tem total informação e você já está munido de tudo, você já sabe ali tudo que vai acontecer, é bem tranquilo. Agora esse cenário aí parcial é que é o que você realmente tem que listar e verificar o que pode fazer para poder tornar essa travessia algo de sucesso. Tá bom? Então é o meu escopo do gerenciamento de riscos, é esse grau de incerteza. A primeira etapa, planejamento. Tá? A gente define como será conduzido o gerenciamento de riscos aqui nessa etapa. E ela deve ter uma metodologia, ou seja, o como vai ser feito. Ela deve listar as responsabilidades, quem é o responsável por cada atividade ou por cada risco. A gente tem um orçamento já separado para os riscos, né, para as ações que eu possa ter em relação ao risco. A gente tem os prazos das minhas atividades de resposta, a gente tem as categorias e a gente tem as métricas dos nossos riscos, que a gente vai ver mais à frente o que é cada um desses aqui. A base do planejamento do meu risco, ele está nas fases anteriores, que é na fase do meu planejamento, então, do projeto. Então eu tenho que saber qual é o escopo, os custos e o cronograma, assim como a qualidade. Enfim, eu tenho que ter todo o planejamento do meu projeto já realizado para que eu possa fazer o planejamento dos riscos. Porque se eu não souber quais são as atividades, aí eu entro naquele grau de incerteza. E aí eu não consigo fazer nenhum tipo de gerenciamento, não consigo definir quais são os riscos se eu não sei o que eu vou fazer. Tá? Então isso é meio que lógico. Okay? A análise de planejamento. Com base no que foi levantado, serão necessárias análises e reuniões para planejamento, nas quais deve decidir como vai ser feito, as responsabilidades, o prazo. Ou seja, o meu planejamento eu tenho que levantar tudo que foi feito para poder definir essas etapas, né? As fontes, né? Com base no que foi levantado, serão necessárias análises e reuniões para planejamento, nas quais se deve decidir sobre o escopo do meu risco, os custos, a integração com as outras áreas, o tempo, recurso, qualidade. Então, os riscos, eles estão presentes em todas as fases do meu projeto. Então, é algo que realmente eu dedico muito tempo para fazer essa análise de risco, porque eu praticamente pego todas as atividades que eu preciso desenvolver e vou analisar quais são os riscos que eu tenho em relação a cada uma delas. E além de analisar, eu vou sugerir ações.
e essas ações elas têm que possuir um prazo, um responsável, tem que possuir ali um cronograma, um escopo, né, mínimo para que eu possa agir. Além disso, né, a gente tem as fontes dos riscos, a gente tem também as categorias do meu risco. Então, meu risco, voltando aqui um pouco, tá, gente? Pode ser um risco do tempo, pode ser um risco de comunicação, e dentro dessas fontes eu tenho essas categorias. São riscos técnicos, organizacionais, de custos, de cronograma externo. Vamos lá pelo primeiro. Riscos técnicos são associados aos trabalhos técnicos do projeto, ou seja, aqui é em relação aos conhecimentos que a minha equipe tem para poder executar cada fase do meu projeto. Tá? Então, será que o meu gerente de projeto tem conhecimento sobre planejamento? Se ele não tiver, é um risco que eu tenho. Será que o meu projetista, meu desenhista, lá do tênis, do exemplo do tênis, ele tem conhecimento sobre esse produto? Ou será que ele só desenha bota? Ou será que ele só desenha sandálias? Enfim, tem essas situações. Aí temos os riscos organizacionais, capacidade de organização executar o projeto, disponibilizar recursos materiais e humanos, absorver mudanças logísticas, ou seja, como que a minha organização está preparada para poder fazer o trabalho por projetos. Né? De outra maneira, é isso que está trazendo aqui. A gente tem de custos, que é o orçamento. Será que o meu orçamento ele realmente está previsto? Será que eu vou ter de fato esse dinheiro? Assim como o tempo, né? Será que esse meu cronograma ele está coerente? Será que a empresa me dá esse tempo para poder executar? E tem os externos, e aí os externos são aqueles que não têm nada a ver com a minha organização ou com a equipe do projeto. Um exemplo, legislação, tá? Então, a gente vai fazer o tênis, aí vai que no ano seguinte o governo brasileiro decide abonar a fabricação de tênis, ou seja, proibir a utilização de tênis. Nenhum brasileiro pode utilizar tênis a partir do ano que vem. Ponto. Pronto, isso aí é um risco muito grande. Então, meu projeto, para que eu vou construir um tênis se ele não pode ser utilizado? Então, existem esses riscos também externos, tá? Assim como os riscos relacionados a questões naturais, questões de meio ambiente. Isso aí cai nesses riscos que estão alheios ao nosso gerenciamento. Bom, passamos então para a parte de identificação dos riscos. Como que isso é feito? Essa fase determina os riscos que podem afetar o projeto e documenta suas características. Tá? Então eu vou listar aquilo que pode me afetar e quais são as características disso. A identificação de riscos é um processo contínuo, a exemplo de quase todo o projeto, uma vez que novos riscos podem ser conhecidos conforme o projeto se desenvolve durante todo o seu ciclo de vida. Tá? Então é aquela questão da elaboração progressiva. À medida em que eu vou avançando, eu consigo identificar novos riscos, tá? Ou consigo ter uma noção mais realista dos riscos que podem acontecer. Você tem que estar sempre fazendo esse resgate da identificação dos riscos. Esse processo é importante para que a equipe possa realizar as análises quantitativas e qualitativas. A identificação de riscos pode mitigar os impactos causados, ajudando até mesmo na elaboração do plano de gerenciamento, possíveis respostas aos riscos e minimiza qualquer tipo de impacto negativo dentro da minha organização. Então, bom, você faz isso aí, né, para poder se livrar desses, como é que a gente pode dizer, imprevistos dentro do meu projeto. A identificação do risco ele tem que ser feita com base em algumas documentações. Então, o que a gente tem aqui? Plano de gerenciamento, as estimativas de custo, escopo, listar as partes interessadas, também é importante você fazer isso na parte de identificação dos riscos. O que deve ser feito com essa documentação? Você vai ter que rever tudo que foi entregue, né, dentro do meu projeto. Então você vai pegar tudo aquilo que já foi produzido e vai constantemente analisar.
Aplicar técnicas para a coleta de novas informações, ou seja, à medida em que eu vou executando, vou avançando as etapas, eu tenho que ir coletando novas informações sobre os riscos que podem acontecer. Análise da lista de informação levantada, então eu coleto e faço toda uma análise para verificar se esses riscos realmente são possíveis, né? E como que a gente faz a identificação correta deles. Analisar as premissas, a gente lembra das premissas, aquilo que a gente tem que listar que não tem uma interferência direta da gente, do gerenciamento do gestor, da equipe do projeto. A gente vai realizar a análise SWOT, tá? Ou usar o FOFA, né? Que é uma outra forma de você fazer análise dos riscos. Então, eu vou deixar um link para que vocês possam conhecer o que é cada um desses componentes. Vou buscar opiniões de especialistas. Então, quem já passou por isso ou quem conhece isso, eu vou ali buscar informações sobre esse risco e como que eu posso contornar, quanto que isso custa, mais ou menos. Eu vou trocar uma ideia com quem conhece do assunto. Depois disso a gente faz uma estrutura analítica, a gente já conhece isso, certo? Então nós vamos ver lá, risco na parte organizacional, eu tenho risco em relação ao quê? Ao gerenciamento do meu projeto, eu tenho riscos em relação ao controle, se a pessoa não sabe gerenciar, geralmente essa pessoa não sabe controlar, quer tomar ações necessárias. Se ela não sabe gerenciar, ela não consegue ter um canal de comunicação eficaz. Isso é um risco. Quais são os riscos de custos? A gente tem lá os contratos possuírem lá cláusulas de reajuste conforme a cotação de moeda, por exemplo. Então eu faço um contrato com um fornecedor lá dos Estados Unidos, ele vai me vender a dólar. E se eu vou comprar a real, né? Estou comprando a real, ele vai me vender a dólar. Se por acaso o dólar subir de preço, isso vai ter um impacto dentro do meu orçamento, né? Porque se era 100 dólares, 100 dólares é 550 reais, por exemplo. Se na hora que eu for comprar, isso quando eu planejei, na hora que eu for comprar, deixa eu só voltar aqui, né? Vamos reorganizar. Vou comprar um produto, ele custa 100 dólares. Então fiz o meu planejamento para 100 dólares. Aí a gente vai executando nosso projeto, 3 meses depois chegou na fase em que eu preciso comprar esse meu produto. Quando eu vou verificar, ele custa os mesmos 100 dólares. Ok, o preço dele não mudou, mas a cotação do real na época era 5,50, então estava previsto 550 reais para poder executar. Quando eu vou fazer a compra, o dólar já está a 6 reais. Então, se é 100 dólares, eu estava previsto 550, mas na verdade esse produto vai sair por 600 reais. Então, eu tenho que ter aí um gerenciamento do que eu vou fazer, né? Como que eu vou contornar essas situações. Para isso, a gente sempre deixa uma margem de segurança aí em torno de 10%, 10 a 20%. Tá? Quando a gente pensa nessas aquisições que podem variar conforme tributação ou conforme valor de moeda. Aí vem regulamentos, a questão da lei que eu falei de proibição do uso de tênis. Então, ou se você coloca lá, agora os tênis devem possuir na sua parte de baixo uma borracha com tecnologia da NASA, é obrigatório. Ou seja, quanto que isso vai custar? Eu vou ter que incorporar isso dentro do custo do meu projeto. Aí nós temos o risco de cronograma, que são os prazos, a integração das fases, os riscos técnicos, que a gente já falou um pouco, que é sobre a questão do ter conhecimento para poder executar aquilo que lhe é pedido, e os riscos externos, que são climas, fornecedores, mercado. Fornecedor pode muito bem... Aí tem legislação também, tá nos riscos externos. Fornecedor pode muito bem dizer que vai te vender um produto e na hora que você fechar contrato dele pedir, ele já não tem mais esse produto, ele queria aumentar o preço. Por aí vai. Clima é você ser afetado, por exemplo, você está no meio de um projeto,
Aí vem vamos utilizar aqui como exemplo a pandemia do Covid-19. Então você tinha fabricar o sapato, você precisava juntar as pessoas, você precisava ter um contato, o distanciamento social impossibilitou isso, então meu projeto ficou parado 3, 4, 5, 6, 7 meses. Isso aí vai ter um efeito em outras coisas dentro do meu projeto, tá? Então você tem que fazer essa estrutura analítica. Ferramentas, uma das ferramentas que a gente pode utilizar para poder fazer essa mensuração é uma matriz de probabilidade de impacto. Essa ferramenta, os riscos são priorizados de acordo com suas possíveis implicações para o atendimento dos objetivos do projeto. Tá? Então, nada mais é eu criar ali um indexador em que, dentro dessa relação entre possibilidade, né, probabilidade e impacto, eu vou dar um valor maior ou um valor menor. Quanto maior o valor, maior a interferência e o efeito disso dentro do meu projeto. Tá bom? Então, a combinação específica de probabilidade e impacto podem fazer com que o risco seja classificado como de importância alta, moderada e baixa, de acordo com a classificação que a empresa ou a organização preferir. Então, é o que eu acabei de comentar aqui, né? Então, temos aí essa matriz do impacto, tá? O objetivo do projeto. Aí nós temos aqui, né, a categoria, os custos, tempo, escopo, qualidade, os objetivos, na verdade. E aí a gente tem na horizontal as escalas relativas ou numéricas. Você vai definir se você quer usar o número ou se você quer usar essa escala relativa. Então a gente tem aqui, vou começar da esquerda para a direita, tá, gente? Muito baixo, que é representado pelo número 1, baixo, que é representado pelo número 2, moderado, que é representado pelo número 3, alto, que é representado pelo número 4 e, por fim, o muito alto, que é representado pelo número 5. Então, dentro ali dos custos do meu projeto, se eu tiver um risco que ele é categorizado como muito baixo, identificado como muito baixo, esse risco, o aumento de custo não é significativo, tá? Mas e do tempo, aliás, de tudo, tempo, escopo e qualidade, ele não vai ter uma interferência significativa dentro disso. Quando ele é baixo, né, representado ali pelo 2, a gente tem um aumento de custo menor que 10% e aumento de tempo menor que 5%. Se isso acontecer, então ele pode ser considerado baixo. Dentro do escopo, a área menos importante do escopo é que vai ser afetada, e dentro da qualidade, somente as aplicações mais críticas vão ser afetadas. Quando a gente vai subindo ali para o moderado, aí a gente já tem um aumento de custo em torno de 10% a 20%, o tempo em torno de 5% a 10%, as áreas importantes do meu escopo vão ser afetadas e a redução da qualidade vai exigir a aprovação do patrocinador. Ou seja, eu não vou conseguir entregar aquilo que ele pediu, eu vou ter que negociar com ele. Mas foi um risco que eu corri, né? Foi algo que foi alguma incerteza que gerou algum efeito. Então você vai ter que negociar com ele, se ele aceita ou não isso. Aí o alto, a gente tem aumento de 20% a 40%. Então vejam bem, gente, se eu tenho R$100 para comprar algo, né? R$100 para executar o meu projeto. E aí eu tenho um aumento de 40%, ao invés de 100 é R$140. Então é um impacto muito grande. Ou 10 a 20% no prazo. Aí eu tenho uma redução do escopo inaceitável para o patrocinador. Ou seja, eu tenho ali dentro do que eu estava prevendo de atividades, eu não vou conseguir executar tudo. Então isso aí é inaceitável. E a redução da qualidade o patrocinador também não consegue aceitar, porque já vai fugir dentro daquilo que ele imaginava ser o produto. E o muito alto nem se fala, né, gente? Ele aumenta o custo em mais de 40%, o tempo em mais de 20%, o item final do projeto sem nenhuma utilidade, ou seja, eu vou chegar lá no meu produto, ele não vai servir para nada. Em outras palavras, é isso. O item final do projeto sem nenhuma qualidade, ou seja, não é nada daquilo que o meu patrocinador queria, que as pessoas estavam esperando, né? Não consegui entregar nada, não consegui alcançar nenhuma expectativa das pessoas em relação ao meu projeto. Isso é horrível, tá?
E aí a gente tem essa questão das métricas. Bom, as métricas a gente pode considerar a questão do impacto sobre o projeto. Nós vamos verificar quais são as possibilidades que tem. Então, a gente tem aqui essas métricas, a legenda ela muda um pouco, mas pode ser considerado o mesmo da outra também, tá? Da parte dos impactos. Número 1, ou crítico, aí você pontua ele com 4, tá? São 4 pontos. Número 2, ou alto, ele representa 3 pontos. Número 3, o moderado, representa 2 pontos. Número 4, ou baixo, representa 1 ponto. Número 5, inexistente ou nulo, representa 0. Fazendo uma comparação com o outro, né, com esse aqui, ó, a gente tem o muito baixo, que seria o inexistente ou o nulo, o baixo, o moderado, o alto e o muito alto. Só que aqui eu estou numa ordem decrescente de pontuação, ok? Então, quanto maior o impacto desse, probabilidade, né, desse risco acontecer, a minha pontuação ali vai ser maior. Tá? Então aí a gente coloca dentro dessa matriz de impacto, tá, gente? Então você tem os números e a soma, né, desses números vai te dar esses resultados aqui. Então, gente, olha só, a gente tem o impacto, aí na horizontal nós temos a questão do, deixa eu só voltar aqui, da matriz do impacto, e aqui nós temos a probabilidade na vertical, tá? Então, se o meu impacto for muito alto e a probabilidade desse risco acontecer também for muito alto, ele está somando aí as duas, né? Então lá lembra que é 4 pontos, aqui também é 4, a soma disso vai dar 8. Quando é só alto vai dar 7, quando é moderado vai dar 6, quando é baixo vai dar 5, quando é nulo aí você vai dar o zero lá, ok? Então você tem que sair aqui nessa, ver se eu consigo colocar. Então, ó, impacto alto, probabilidade alta, ele é um risco muito alto. Probabilidade de acontecer alta e impacto muito alto vai diminuindo na escala, tá? Probabilidade de que isso aconteça é moderada, mas o impacto é muito alto, ele entra aqui para uma escala mediana. Se a probabilidade disso acontecer, desse risco acontecer é baixa, mas o impacto é muito alto, ele recebe pontuação 5. Se a probabilidade do meu impacto for nula, zero, ou seja, é muito raro que isso aconteça, ou isso realmente não vai acontecer. Listei porque eu tenho que fazer essa listagem de tudo que pode ou não pode acontecer no meu projeto. Mas o impacto disso é muito grande, ele recebe aqui uma pontuação 4. Tá, gente? Ele só vai estar num nível tranquilo quando ele estiver nessa faixa verde ou amarela. Tá? Então, quando ele estiver nessa parte vermelha ou salmão, isso significa que esse meu risco aqui eu tenho que fazer de tudo para poder evitar. Quando ele está nesse verde ou amarelo aqui, esse é um risco em que eu tenho que monitorar de perto, ok? Tenho que ficar de olho para ver se não acontece. Quando ele está nessa última faixa aqui, pontuação 1 ou 0, eu só preciso monitorar. Tá? Não preciso ficar ali constantemente de olho ou ter sempre um plano de ação para poder agir quando isso acontecer. Então, gente, à medida em que vai diminuindo aqui o meu impacto e a minha probabilidade de que isso aconteça, menor a minha pontuação. À medida em que é maior o impacto e maior a probabilidade, maior a minha pontuação. E aí, o que acontece, tá, gente? Esses riscos aqui você tem que estar sempre preparado. Então, vou pegar aqui a probabilidade nula de acontecer e um risco muito crítico. Vai que acontece uma tsunami no Brasil. Digamos que nossa empresa do sapato está localizada em Rondônia, aqui mesmo, Porto Velho. Aí tem o risco de uma tsunami.
Só para exemplificar, tá, gente? Anti-tsunami aqui no Brasil. Gente, o impacto do anti-tsunami é gigantesco, é crítico, é altíssimo, porque isso vai destruir prédio, vai levar tudo que tiver pela frente. Mas a probabilidade de um tsunami atingir Rondônia, gente, aí é uma probabilidade nula, né? Se não for zero, é quase zero. Eu não sou especialista na área para poder dizer que pode ser que aconteça, mas dentro desse meu conhecimento empírico, eu acho que isso nunca pode acontecer aqui em Rondônia. Então, a gente lista ali como uma probabilidade nula e um impacto muito alto tá ali para a gente gerenciar, tá, gente? Para a gente ficar de olho, ok? Ter uma resposta caso isso aconteça, tá bom? Agora, algo que o tsunami é meio improvável, mas tem a cheia do rio, né? Se você lembrar, há 4 anos, 6 anos atrás, acho que foi no ano de 2014, vocês podem me corrigir aí se eu estiver errado, mas alagou o centro da cidade inteira, atingindo ali prédios que jamais foram atingidos por qualquer cheia, como um exemplo, quem conhece a cidade de Porto Velho sabe ali o Tribunal do Trabalho, né? TRT foi atingido e o TRT fica numa parte mais alta ali do centro da cidade. Então, nunca chegou água lá, dessa vez chegou. Você tem que ter essa possibilidade também quando for listar. Aí, tá? Além de outros, foi só um exemplo para vocês poderem saber o que vocês precisam trabalhar em relação ao impacto, probabilidade, como que a gente faz essa matriz, tá? Os resultados do planejamento, a gente deve ter a metodologia, as funções e responsabilidades, orçamento, definição, né, dentro dessa matriz dos meus riscos. E depois a gente vai fazer o registro, tá, gente? O registro pode ser feito em um documento. Perdão, em um documento, você pode usar um documento Word, você pode usar uma planilha do Excel para fazer isso. Existem softwares que você vai poder utilizar também. Eu trouxe aí uma planilha do Excel para a gente poder fazer o registro do nosso risco. Então eu tenho aqui já a descrição. Olha só, o exemplo que eu estava falando, enchente do rio Madeira. Qual é o tipo, né? O resultado, ele é positivo ou é negativo? É um resultado negativo. O impacto desse risco, transbordamento do rio, poderá afetar na mudança de endereço da minha empresa. Qual é a causa? A cheia do rio. Qual é a probabilidade disso acontecer? Aí depende. Eu estou no centro? Probabilidade alta. Eu estou afastado do centro? Probabilidade baixa. Qual é o impacto desse acontecimento? Acho que qualquer enchente tem um impacto muito alto, né? Se eu precisar me mudar, por exemplo, aí então o impacto é alto. Qual é a classificação dele? Você vai ver lá dentro da sua matriz. Probabilidade baixa, impacto alto, vai dar mais ou menos 4, 5. Tem que pegar a matriz para você ver. Aí você vai colocar a resposta. Se isso acontecer, o que eu vou fazer? Bom, eu vou ter que me mudar, eu vou ter que alugar um prédio, eu vou alugar uma sala, ou eu vou mudar a minha equipe para um outro andar, eu não sei. Aí vai do seu planejamento, né? Daquilo que você acha que tem que fazer. O prazo e a DEMAR aí é a pessoa responsável por executar essa tarefa caso esse risco aconteça. Depois que a gente faz essa parte de levantamento de risco, a gente acaba entrando aqui na análise quantitativa e qualitativa. Processo de priorização de riscos através da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto. A análise qualitativa é normalmente uma maneira rápida e econômica de estabelecer prioridades para o planejamento de respostas a riscos e estabelecer a base para a análise qualitativa de riscos. Então, eu vou verificar, qualitativa não, as bases para análise quantitativa. Então, eu vou verificar aqui, fazer uma análise qualitativa do meu risco, nada mais é eu verificar qual é a probabilidade, o impacto que isso possa acontecer. Tá? Para depois fazer uma análise qualitativa, utilizando a matriz de riscos, deve-se qualificar os riscos conforme os resultados dos impactos e probabilidades. Então está ali
a minha tabelinha que eu tenho que seguir. Então eu faço análise qualitativa, ou seja, qual o risco que pode surgir, coloco nessa matriz para poder dar uma pontuação para ele, sempre lembrando que é impacto versus probabilidade. E aí vamos registrar, né? Olha lá, ó, probabilidade baixa, impacto alto, aí a minha classificação é BA, baixo alto, eu posso dar uma pontuação para isso também. A análise quantitativa é realizada nos riscos priorizados pelo processo da análise qualitativa dos meus riscos. Perdão. Essa etapa é utilizada como indicadores modelagem de problemas e distribuições de probabilidade. Na prática, todos os riscos são postos na tabela de registro, priorizando do maior impacto para o menor. Então, eu faço a minha listagem e vou priorizando lá qual é o que exerce maior impacto e o menor, eu faço essa análise. Depois que eu tenho isso, eu tenho que planejar as respostas, né? A resposta nada mais é do que o agir, o que eu vou fazer. Processo de desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. As ações de respostas para tratamento dos riscos devem ser realistas e bem acordadas entre as partes envolvidas, além de compor o cronograma. Quais são as respostas que eu tenho em relação ao risco? Eu posso evitar, aí eu vou fazer um planejamento para evitar que ele aconteça. Eu posso reduzir ao máximo a probabilidade. Eu posso aceitar, que é conviver com o risco e estar sempre administrando ele. E eu posso transferir, que é passar o problema para quem tem mais experiência, para quem possa resolver. Então vamos lá, vamos pegar aqui o exemplo do design lá do nosso produto. Eu poderia muito bem, ele é um risco porque ele é uma pessoa que não atende às minhas expectativas, faz o que quer, ele acha bonito meio bota, ele quer entregar a bota, mas eu preciso do tênis. O que eu posso fazer, gente? Ó, esse risco eu posso evitar. Para me evitar, eu posso trocar ele, pronto. A gente faz a troca, ou eu não seleciono ele. Ou eu posso reduzir, como que eu vou reduzir? Qual seria a ação de resposta disso aqui? Eu posso qualificar esse cara, eu posso fazer um processo de imersão, trazer ele para um ambiente em que a gente só fale de tênis e ele possa ver, né? Possa abrir os olhos dele para essa outra possibilidade. Eu posso aceitar, ou seja, eu vou contratar ele e vou conviver com esse risco dele estar me entregando bota e vou sempre estar administrando. Então, toda vez que ele falar nisso ou apresentar alguma coisa daquilo que eu não quero, eu vou fazer alguma ação. Ou eu posso transferir esse risco para alguém. Então, se o meu problema é design, dentro do meu projeto, eu poderia muito bem contratar uma empresa terceirizada só para fazer o design. Aí você está transferindo esse risco para outra pessoa. E aí a gente entra nas ações de monitoramento e controle de riscos, que é o processo de identificação, análise e planejamento dos riscos recém-surgidos, acompanhamento dos riscos identificados e das respostas dadas aos mesmos. O monitoramento e o controle constituem um processo contínuo em toda a vida do projeto, uma vez que pode envolver a escolha de estratégias alternativas, além da realização de ações corretivas. Tá? Então, é aquilo que eu já falei sobre monitoramento e controle, é você ficar de olho e ter ações quando você necessita fazer alguma correção dentro do seu projeto. Quando fazer? Periodicamente, você pode fazer isso periodicamente, você pode definir um prazo para poder fazer o monitoramento dos riscos. A cada nova atividade, a cada entrega, enfim, você que vai definir. Quando houver mudanças, ou seja, existiu um fato de mudança, algo novo aconteceu, então eu posso fazer isso. Quando um risco realmente ocorrer, ou fomos atingidos por um risco, né? Vou ter que monitorar, ou seja, vou revisar tudo. Em pontos de decisão do projeto, pontos de decisão você pode determinar que a finalização de cada fase é um ponto de decisão dentro do meu projeto. Então você pode fazer esse monitoramento, esse controle a partir daí. O que fazer? Iniciar as ações previamente definidas, executar o seu plano. Tá? Em outras palavras, é isso.
Bom, depois que a gente tem essa parte de iniciação, planejamento, que contempla tudo isso que a gente viu, escopo, tempo, custos, qualidade, riscos, a gente vai então para a fase ou processo, né, de execução do nosso projeto, que ele nada mais é do que o ambiente onde acontecem todas as execuções e se atingem os objetivos do projeto. Todo o trabalho feito no processo de planejamento é executado aqui. Por conta disso, é uma das fases mais importantes do projeto. Aqui é que se tem uma real noção do que é necessário para executar as tarefas. Antes a gente só tinha previsões, mais ou menos umas ideias. As entradas, a gente tem todo o planejamento do meu projeto e as saídas são as constantes atualizações do que foi planejado. Tá? Então nós temos essa parte de execução, em outras palavras, você colocar ali a mão na massa, você começar a fazer as coisas, é o mais legal, né? Isso, gente, é executar, é você ver, é construir alguma coisa. Tá? Enquanto você está só no planejamento, você só tem projeções, previsões. Quando você vai para a execução, aí realmente você tem uma ideia do que está acontecendo, você está vendo as coisas serem criadas, é o mais legal e o mais gratificante. Bom, encerramos aqui o nosso componente 2. Tá? Agora é hora da gente fazer a prática, então vocês têm uma atividade para poder realizar e a gente vai ter o nosso encontro síncrono para que a gente possa corrigir essa atividade e também tirar as dúvidas em relação ao conteúdo desse componente 2. Além disso, você pode falar suas experiências. Tem gente que já viveu aí algumas coisas em relação ao projeto, pode trazer aí para que a gente possa estar compartilhando aquilo que você passou e disse assim, olha, professor, na hora de levantar os riscos, é importante você pensar também em riscos em relação aos seus patrocinadores. Por exemplo, eu sofri a interferência de um patrocinador, ele quis mudar as entregas depois que eu já tinha acordado e planejado tudo. E aí, o que você fez para corrigir, né? Qual foi a ação que você tomou para esse risco? Compartilhar, então esse momento vai ser mais para isso, tá ok? Lembrando também que aqui, gente, você tem no encerramento desse componente 2, o encerramento das atividades de percurso 1 e 2, que são 2 questionários que você tem que fazer, que abordam aí os conteúdos programáticos dos 2 componentes, tá? Essas atividades de percurso valem 40% da sua nota, então fique de olho, não perca o prazo, faça e estão disponíveis no ambiente virtual. Bom, o que eu tenho para apresentar para vocês é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente vai verificar ainda, tem o componente 3, a gente vai trazer outras coisas em relação às demais fases do meu projeto, o macroprocesso, e também simular uma prática, tá bom? Em relação a gerenciamento de projetos. Era isso, obrigado, até mais.